Olá, eu sou o professor William Cavalcante e você está no canal Filósofo. Hoje nós vamos continuar falando sobre a América Independente e desta vez nós vamos falar sobre a Revolução Mexicana. É um país marcado por várias complicações e muitos conflitos, que durante 3 séculos esteve sob o domínio espanhol. Lá no início do século XIX, os movimentos libertários começaram a aparecer e iniciaram a luta pela independência, pressionando a metrópole após diversas divergências políticas, econômicas e religiosas. Mas a partir de setembro de 1810, a luta por liberdade na colônia duraria uma década e foi liderada principalmente pelo sacerdote Miguel Hidalgo, né, e Costilla, que foi um religioso que deu aí essa impulsionada à questão religiosa e também à independência republicana, né? Mas apesar de existirem uma questão religiosa e outros grupos conservadores que queriam a independência do México, mas não a independência republicana, e sim uma independência monárquica, trouxe várias divergências para aquele país. Após a independência, o México passou por governos que não conseguiram estabilizar a política nem mesmo a economia. Agustín Iturbide, que viveu pelos anos de 1783 a 1824, que foi autoproclamado primeiro imperador em 1821, sofreu um golpe em 1823 e o México se tornou Estados Unidos mexicanos, tornando-se uma república, sendo Guadalupe Victoria como seu primeiro presidente em 1824. Após a instauração da República no México, houve diversas disputas políticas entre liberais e conservadores, e o México experimentou diversos governantes de algumas formas de governo. Primeira República, República Centralista, Segunda República, ditadura, junta governista, Segundo Império, República instaurada, tudo isso com muita disputa, em alguns momentos envolvendo guerras e revoltas com o sangue de muita gente inocente derramado. No meio de tanta disputa política, surge Porfírio Díaz, que exerceria influência na política mexicana entre os anos de 1876 e 1911. Governaria o país com características de uma ditadura. Porfírio, uma vez no poder, através de fraudes, ele conseguiu se reeleger eleição após eleição. No poder, Porfírio iniciou um plano de modernização da economia mexicana, estimulando o capitalismo, investindo em indústrias, máquinas, ciência e tecnologia. A economia do México avançava junto com a desigualdade. Apesar do crescimento, a população continuava cada vez mais na pobreza. Aliás, o seu governo não assumiu o antigo sonho de Miguel Hidalgo, que clamava por uma redistribuição de terras e de igualdade racial. Mas foi totalmente o contrário. Ele contribuiu para que as comunidades indígenas perdessem as suas terras, para que elas pudessem recorrer às cidades em busca de trabalho e fortalecer a modernização liberal de seu governo. As terras desses indígenas ficaram nas mãos dos latifundiários mexicanos, aumentando mais ainda a concentração de poder, terra e renda. O que Porfírio Díaz ignorava com essas medidas era o crescente descontentamento da população mexicana. Díaz ainda abriu o mercado interno para o investimento estrangeiro, o que dificultava que as empresas nacionais fossem criadas, devido à alta concorrência das empresas estrangeiras, sobretudo as empresas dos Estados Unidos da América. As companhias dos Estados Unidos monopolizaram as minas de prata, carvão e zinco, e também as estradas de ferro com trabalhadores mexicanos que recebiam salários baixíssimos. Porfírio criou uma estrutura oligárquica em seu governo, onde beneficiava pessoas próximas e importantes. Entretanto,
Alguns grupos tradicionais e ricos do país que não conseguiam benefícios do governo se sentiam desprezados. O descontentamento com o governo, que desde o início alcançava a classe mais baixas, agora alcançava os grupos mais ricos de fazendeiros e empresários. Exigiam que o governo criasse leis que aumentassem e auxiliasse os empresários latifundiários de todo o estado mexicano, e não apenas de grupos próximos ao governo. A classe média urbana sonhava com um México que se tornasse uma república liberal, tal como eram os Estados Unidos, e viam apenas uma estrutura oligárquica. Queriam eleições limpas, um presidente que representasse o parlamento e uma constituição que pudesse garantir os direitos individuais e a liberdade econômica. Os mais pobres, a classe média e os segmentos da elite não apoiavam Porfírio e colocavam em xeque o seu governo. Nas eleições de 1910, Dias venceu a sexta eleição seguida, marcado novamente por complexos e completas fraudes no meio eleitoral. E também aumentou o tempo do mandato de 4 para 6 anos. Esse aí foi o estopim para que a população mexicana, que via em Porfírio apenas um oligarca a serviço de seus amigos dos Estados Unidos, o povo foi às ruas, invadiu quartéis, roubou armas, batalhões, abandonaram o exército e eles começaram a tacar o pau. Fogo no México. Pressionado e com seu exército enfraquecido, Porfírio Dias renunciou à presidência e fugiu do país em 1911. Quem assumiu o governo em seu lugar foi Francisco Madero, um latifundiário, dono de minas e de fábricas, que era um representante da burguesia liberal mexicana. Ele havia se formado nas universidades da Europa e dos Estados Unidos. Apesar de sua formação e grupo social elitizado, Madero deveria considerar que a revolução fora realizada também pelos camponeses, que eram maioria dos revolucionários. Esses camponeses eram organizados e contavam com um enorme exército liderado principalmente por Emiliano Zapata e Francisco Pancho Villa, que estavam dispostos a lutar pelos camponeses até a morte. Zapata, que era filho de um camponês que teve suas terras roubadas, criou um exército chamado Exército Revolucionário do Sul. Zapata jurou que lutaria até recuperar as terras dos camponeses e indígenas. Pancho, por sua vez, era de família pobre e se tornou bandoleiro, procurado pelo governo, mas herói do povo. Atacava fazendas, roubava o gado, distribuía ao povo que estavam com fome. Durante a Revolução, através de sua influência, uniu 50 mil camponeses e criou um grande exército. Diante de tamanha força dos camponeses, os liberais revolucionários médio e da elite se propuseram a distribuir parte de suas próprias terras aos camponeses. Mas, para Pancho e Zapata, isso não era o suficiente. Eles queriam uma reforma agrária. Queriam que o governo confiscasse as terras dos latifundiários, sobretudo daqueles que foram beneficiados pelo governo de Porfírio, e as distribuíssem aos camponeses. Zapata, que apoiava Madero, lançou o Plano Ayala, que exigia uma imediata reforma agrária no México. A proposta de Zapata preocupou Madero, a elite latifundiária, a burguesia industrial e até mesmo os interesses dos Estados Unidos no território mexicano, pois os estadunidenses queriam manter seus interesses econômicos e lucrativos em sua fronteira sul. Madero não conseguiu equilibrar todos esses interesses e, como resultado, ele foi pressionado e acabou sendo substituído pelo militar, que era o general Huerta. Em 1913, o Palácio Presidencial foi invadido, Madero foi capturado, torturado e assassinado. O Congresso Nacional foi fechado, vários deputados e funcionários públicos foram mortos e o México, através de um golpe de Estado contra o revolucionário, tinha um novo ditador, Victoriano Huerta. A revolução ainda estava em andamento. A influência dos Estados Unidos na queda de Madero
foi direta. O embaixador Henry Wilson se desentendeu com o presidente Madero após este criar leis nacionalistas que beneficiavam os trabalhadores mexicanos e somente estrangeiros que falassem espanhol, desempregando vários trabalhadores dos Estados Unidos. Também não simpatizou com a lei que taxava empresas estrangeiras de explorar petróleo no México. Essas medidas de Madero fizeram com que Wilson realizasse alguns relatórios altamente negativos sobre o seu governo e que motivou o presidente dos Estados Unidos da América a priorizar a substituição do governo Madero. Huerta, após assumir o poder, tentou negociar com líderes revolucionários. Zapata e Pancho negaram apoio e continuaram a luta. Com a chegada do presidente dos Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson, nem mesmo os estadunidenses apoiavam Huerta. O presidente trocou o embaixador e realizou algumas exigências a Huerta, como um cessar-fogo imediato ao armistício de paz definitivo, eleições livres imediata, retirada do nome de Huerta das eleições e aceitação de todos os partidos em acatar o resultado das eleições. Mas Huerta rejeita a proposta do presidente Wilson e, com a recusa do general, uma guerra civil começa novamente, se estende, é marcada por crianças lutando no exército mexicano. Diante do desespero de Huerta, que não conseguia resistir aos exércitos de Pancho e Zapata, os Estados Unidos declararam neutralidade no conflito. Já os ingleses apoiavam Huerta, com interesse no petróleo mexicano. Mas a neutralidade dos norte-americanos não os impediu de tomar a alfândega do porto de Veracruz e impedir que Huerta recebesse algum tipo de carregamento de munições vindo da Alemanha. Após as vitórias dos camponeses do Sul, liderados por Zapata e Pancho, liderando os camponeses do Norte, como também dos generais dissidentes, Carranza e Obregón desarticulam as tropas do exército e do governo de Huerta. E aí o governo dele não resiste e termina em 1914, no dia 1º de outubro. Após o impasse com o fim do governo de Huerta e sua fuga para fora do país, se reuniram na cidade de Águas Calientes. O general dissidente, agora chefe do exército venustiano, Carranza, organizou a convenção, apresentou sua renúncia e se retirou da reunião após a insistência de Zapata. As discussões giraram em torno das ideias de Zapata e Villa, que conseguiram se eleger na convenção como presidente Eulálio Gutiérrez. Assim que assumiu, Gutiérrez nomeou como chefe do exército Pancho Villa e Carranza ficou insatisfeito e começou a levar suas tropas para Veracruz. A guerra civil continuava e agora entre as tropas dos ex-aliados de Villa e Carranza. O isolamento das forças de Villa no norte favoreceu Carranza. Somando a isto, Zapata não auxiliou Villa, pois estava iniciando a reforma agrária no sul do país. Carranza foi hábil politicamente e acrescentou seu discurso às reformas sociais e começou a ter o apoio também de simpatizantes de Villa e Zapata. Muitos passaram a acreditar que as reformas sociais só aconteceriam de fato se Carranza se tornasse presidente. O general propôs a criação de leis trabalhistas não somente para o campo, mas para os trabalhadores urbanos, enquanto Villa e Zapata tinham propostas apenas para indígenas e camponeses. Muitos dos operários urbanos participaram do exército de Carranza. O apoio dos Estados Unidos a Carranza foi fundamental para a vitória do general, que conseguiu desmobilizar o exército de Villa, que foi derrotado. Ainda que ele se vingaria dos Estados Unidos, atravessando a fronteira e atacando pequenas cidades dos Estados Unidos, um exército estadunidense chegou a entrar no México procurando Villa, mas nunca conseguiram capturar. Villa foi assassinado após ter deixado a luta armada
enquanto trabalhava como agricultor em 1923. O mesmo fim teve Zapata, né, que foi emboscado por mais de 100 soldados e assassinado em 1919. O assassinato de Emiliano Zapata foi orquestrado por Carranza, que havia se tornado presidente do México em 1917, após encurralar as tropas de Pancho Villa. Com a vitória de Carranza, uma Assembleia Constituinte foi convocada e, em dezembro de 1916, constitucionalistas e progressistas se reuniram para discutir a criação das novas leis do país. No ano de no dia 31 de janeiro, eles concluíram a Constituição, e no dia 5 de fevereiro de 1917, essa Constituição foi promulgada. Né? A Constituição de 1917 era moderna e alinhada com os ideais iluministas e liberais. Estabeleceram eleições diretas para presidente, sufrágio universal, os direitos individuais, educação pública universal, leis trabalhistas, como salário mínimo, limite de 8 horas diárias de trabalho, além da separação entre o Estado e a Igreja, ou seja, a laicidade do Estado, também com a proibição do trabalho infantil e os princípios da reforma agrária. A nova Constituição mexicana teve um avanço, né, e surpreendeu outros países. Apesar da nova Constituição garantir a exploração do solo e subsolo apenas pelo Estado mexicano, o presidente Carranza foi cuidadoso para não ameaçar os empreendimentos dos estadunidenses no México, pois as novas leis não se aplicavam às empresas estrangeiras que já existiam no país. Elas só se aplicavam aos indivíduos que viviam no país, ou seja, e no dia exatamente após a promulgação das Cartas Magnas, né, no dia 6 de fevereiro de 1917, o presidente Carranza convocou novas eleições gerais e foi eleito presidente para os anos de 1917 até 1920. As eleições foram em março de 1917 e Carranza se elegeu com ampla vantagem, tomando posse no dia 1º de maio. Apesar da Constituição de 1917, a pacificação do país não aconteceu, né? Apesar de tudo isso, pareceu terminar. No entanto, em meio às lutas, o mandato presidencial de Carranza chegava ao fim e tinha que enfrentar também as disputas políticas. Após uma tentativa de assassinato mal sucedida, Carranza saiu da cidade do México e se dirige a Veracruz, onde é emboscado no caminho e morto a tiros. O México se tornou, com a Revolução, o primeiro país a enfrentar suas oligarquias agrárias. No Brasil, por exemplo, isso só foi acontecer após 1930. Né? O sonho de Miguel Hidalgo, por liberdade, terra para todos, igualdade racial, estava acontecendo aos poucos sem que ele pudesse ver, através de líderes que ora eram aliados, ora eram inimigos, como Zapata, Villa e Carranza. Sua luta por direitos dos privilegiados e uma Constituição que foi promulgada em 1917 se tornaram um exemplo para outros países da América Latina, apesar da reforma agrária, nos anos que se seguiam, a Constituição ter sido realizada a conta-gotas, ainda se consolidou como um dos poucos países a realizar.